Abrir em Atos dos Apóstolos. Graças a Deus. Tá bom, filho. Atos dos Apóstolos. Que bênção. Se tiver mais testemunho, só interromper o pastor aí. Tem mais alguém que quer contar o testemunho? Atos dos Apóstolos, capítulo 2, queridos, versículo 37. Isso me traz muita alegria de ver Deus manifestando coisas maravilhosas na vida de vocês. Milagres, livramentos. Deus é maravilhoso. Atos capítulo 2, versículo 37. Graças a Deus. Quem achou? Amém? A palavra do Senhor está dizendo assim para nós: ouvindo eles isto, compungiram-se em seu coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, irmãos? Disse-lhes Pedro: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo, para perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. A promessa diz respeito a vós, a vossos filhos e todos os que estão longe, e a tantos quantos Deus nosso Senhor chamar. Com muitas outras palavras dava testemunho e os exortava, dizendo: salvai-vos desta geração perversa. Os que de bom grado receberam a sua palavra foram batizados, e naquele dia agregaram-se quase 3.000 almas, e perseveraram na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos. Todos que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam as suas propriedades e bens e partiam com todos, segundo a necessidade de cada um. Perseverando unânimes todos os dias no templo, e partindo o pão em casa, comiam juntos e com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo. E todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que iam sendo salvos. Amém, igreja? Por favor, tome o seu assento, por favor, no nome de Jesus, e vamos ouvir a palavra de Deus nesta noite. Queridos, nós estamos aqui nesta noite de virada de ano, e nós estamos tendo boas intenções para com o nosso ano de 2022. Assim foi em 2020. Eu sei que cada um de nós fizemos planos e esperamos acontecer muitas coisas boas em 2021. Assim será também em 2022. Mas olhando um pouquinho para a palavra de Deus, nós vamos perceber que aqui neste texto propriamente dito que você e eu nós acabamos de ler, vai falar da igreja presente em cena. E a presença de Jesus fez com que muitas e muitas pessoas seguissem a Jesus. O capítulo 1, se você tem a sua Bíblia, você vai perceber que um homem chamado Teófilo, ele é o alvo deste livro de Atos dos Apóstolos ser escrito. Lucas, o médico, ele é um testemunho ocular, ele vê muitas coisas acontecendo com a vida de Jesus, ele escuta falando dos milagres e maravilhas de Jesus, mas ele conhece na sua trajetória do caminho que ele está vivendo, um homem chamado Teófilo. Este homem chamado Teófilo, para algumas pessoas e para os estudiosos, ele era um homem que tinha muitas posses, um homem muito rico, mas que um dia alguém pregou para ele e ele veio a conhecer sobre Jesus. Conhecendo sobre Jesus, ele conheceu também este médico chamado Lucas, que é o escritor de 2 livros aqui. Ele é o escritor do evangelho chamado Lucas, e ele é o escritor de Atos dos Apóstolos, que você tem aí na sua frente, que nós acabamos de ler um texto. Sendo Lucas o escritor, ele veio a este homem chamado Teófilo e ele disse o seguinte: olha, eu venho a ti, Teófilo, versículo de 1,
falar não acerca do que aconteceu com Jesus, mas acerca do que Jesus fez e do que Jesus ensinou. E então ele começa a falar da vida de Jesus, dos passos de Jesus. E os passos que Jesus ele está falando sobre ele aqui para Teófilo são os seguintes passos: que Jesus, logo após ele ter ressuscitado, diz que ele andou no meio dos seus discípulos por um período aproximadamente de 40 dias. Mas chegando um determinado dia, queridos, que aqui o capítulo 1 de Atos Apóstolos nos mostra, diz que Jesus, estando com eles reunidos ali, chegou o momento da sua partida. Jesus então começou a flutuar, ele começou a subir, e esta subida de Jesus o levou até desaparecer no céu. Quando Jesus desaparece, é chamada Assunção de Jesus, aparece ao lado daqueles homens que estão ali, que são seus discípulos, 2 anjos. E os anjos então, quando aparecem ali do lado dos discípulos, os anjos então perguntam para eles: o que vocês estão fazendo olhando para os céus? Eles estão vendo Jesus subindo, e quando Jesus sobe, some, volta para o seu trono de glória, os anjos aparecem e perguntam para eles: por que vocês estão olhando para esse Jesus e vê ele desaparecendo? Esse mesmo Jesus que vocês estão olhando, vendo, subindo e desaparecendo, ele há de voltar. Queridos, há uma pergunta para nós: o que fizeram dos discípulos, dos seguidores de Jesus, permanecerem unidos, não só antes da partida de Jesus, mas continuarem unidos? A primeira coisa que fez deles, segundo o texto que você vai lendo aqui e da história, eles permanecerem, estarem unidos, é a falta de Jesus. A falta de Jesus na vida deles poderia trazer um desequilíbrio muito grande. Por quê? Porque a falta de Jesus poderia fazer com que eles perdessem o equilíbrio mental, o equilíbrio emocional, e cada um procurar agora voltar para os seus lugares de origem. Mas a falta de Jesus presencialmente ali fez com que eles se agrupassem mais ainda, eles estivessem mais unidos ainda, para permanecerem em um ideal que iria se cumprir bem breve na vida deles. Segunda coisa, a descida do Espírito Santo. Preste atenção: os varões, que os anjos apareceram um do lado do outro e referiram a palavra àqueles que seguiam a Jesus, que primeiramente ali eram os seus apóstolos. Depois que Jesus sobe, os varões ali, que são os anjos, falam com eles que Jesus foi, mas há de vir. Eles tiveram uma ideia. A falta de Jesus fez com que eles voltassem para Jerusalém. Preste atenção. E nesta volta para Jerusalém, eles procuraram uma casa, chamaram cenáculo, como se fosse este lugar que nós estamos aqui reunidos nesta noite. E este lugar chamado cenáculo, eles entraram para dentro deste lugar. Diz a palavra que quase 120 pessoas, a contar com os apóstolos, se reuniram naquele lugar. Em Jerusalém, no lugar que estava aquele cenáculo, aquela casa, tipo um armazém, tipo este lugar que nós estamos unidos aqui, reunidos, naquela cidade de Jerusalém estava acontecendo uma festa chamada a festa do Pentecoste, que era a festa que o povo, todos os anos, em diversos lugares judeus, em diversos lugares espalhados pelo planeta Terra, eles saíam dos seus lugares que moravam em outros países, em outros lugares, em outras províncias, e eles vinham até Jerusalém para festejar a bênção de Deus pela prosperidade nas colheitas, pela prosperidade no campo. Então eles vinham até Jerusalém, ficavam ali 50 dias reunidos, festejando a festa das colheitas, celebrando ao Senhor. E no último dia, no dia 50, eles davam aquele festão grande, adoravam o Senhor reunidos, trazendo as suas colheitas, entregando para Deus, comendo, bebendo, estando reunidos, estando dormindo, acordando, celebrando, sacrificando ao Senhor durante 50 dias. E a palavra do Senhor fala que quando Jesus foi, eles não se dispersaram. A falta de Jesus fez eles ficarem unidos juntos. Por quê?
porque Jesus mesmo disse: ficai em Jerusalém, ficai na cidade santa, até que do alto venha o Espírito Santo sobre a vida de vocês. No último dia da festa, olha o capítulo 2, eles estavam aqui no capítulo 1 falando, voltaram, escolheram o cenáculo, reuniram ali e permaneceram unânimes. O que é? Permaneceram em um só pensamento, em um só desejo, em oração. Qual era? De buscar a presença de Deus. E Deus, segundo a profecia de Joel capítulo 2, a partir do versículo 28, Deus derramar sobre a vida deles o poder do Espírito Santo. Capítulo 2 está dizendo: cumprindo-se o dia de Pentecostes, ou seja, no último dia da festa. Não foi uma coincidência, eles estavam no cenáculo, não celebrando o Pentecoste, eles estavam no cenáculo reunidos, orando, pedindo a Deus uma direção. O que eles iam fazer agora? Jesus não estava presente mais corporalmente, havia subido ao céu, mas eles tiveram a estratégia de continuarem unidos, juntos, orando e acreditando que as palavras de Jesus, do Espírito Santo vir, iria se cumprir a qualquer dia. Eles permaneceram dias ali orando, e no último dia da festa, o que aconteceu? Eles estavam reunidos orando, buscando a Deus, unânimes. Versículo 14 do capítulo 1 diz: então, no último dia da festa, Deus resolveu enviar o Espírito Santo sobre a vida deles dentro daquele cenáculo. Aleluia! Olha o que o texto fala: cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos o quê? Reunidos no mesmo lugar. Versículo 4: todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas. A pergunta que eu acabei de fazer para vocês, eu faço de novo: pastor, esses que seguiram a Jesus, o que fez deles continuarem unidos? O que fez deles continuarem juntos? O que fez deles caminharem juntos, não saírem um para um lado ou para o outro, para o norte, para o sul, para o leste, para o oeste? A falta de Jesus fez eles continuarem acreditando nas palavras que Jesus havia falado, de uma palavra profética lá que o profeta Joel falou. Segundo, o profeta Joel falou que o Espírito Santo viria, e naquele dia o que fez eles continuarem unidos é o Espírito Santo, que é Deus, veio sobre a vida deles e os encheu da sua presença. Diz que foi um barulho que foi escutado naquele lugar, veio como um vento veemente, encheu toda a casa, e eles foram tão cheios da presença do Espírito Santo, que é Deus, que eles começaram a falar em outras línguas. O que é isso? É um dom espiritual, para confirmar a presença do Espírito Santo, como tantos outros dons que o Espírito Santo pode dar para você e para mim, que somos a igreja. O Espírito Santo, segundo a Bíblia, vocês sabem, mas só confirmando, só fazendo vocês relembrar, ele é o próprio Deus, que tem a mesma essência, o mesmo poder de Jesus. Jesus veio para salvar, o Espírito Santo veio para consolar e para dar poder para a igreja. Quem crê nisso, diga glória a Deus e amém. Ele está aqui nesta noite. Eu estou até confundindo manhã, né? O Espírito Santo está aqui, porque é uma diferença, né, de horário. Mas o Espírito Santo naquele dia veio para quê? Para fazer eles permanecerem unidos. E eles estavam unidos, receberam poder. E dali para frente, irmãos, Deus fez coisas extraordinárias acontecer na vida dos seguidores de Jesus. Fez tantas coisas extraordinárias acontecerem, e uma delas foi que Deus, o Espírito Santo, veio para dar isso para nós: coragem. O Espírito Santo te enche. Quando ele te enche, meu irmão, você não vai só pular de poder aqui na igreja, falar em outras línguas aqui na igreja, ver coisas maravilhosas ele agir no meio da igreja, não. Ele vai te impulsionar a sair daqui, e você não vai ficar calado, vai falar para todo mundo que a presença dele na sua vida é maravilhosa, é poderosa, é alegria, entusiasmo. A presença do Espírito Santo muda você, e você tem um contato com o céu, e ele pode também fazer na vida desta pessoa que você está compartilhando o que ele está fazendo na sua vida. Quem está entendendo? Amém? É isso que o Espírito Santo faz, nos impulsiona a falar das coisas de Jesus, das maravilhas de Jesus, do que Jesus
tem transformado e feito na sua vida e por intermédio da sua vida. Então, preste atenção, sabe o que eu vejo neste texto que nós lemos e os textos anteriores aqui? Que havia uma expectativa dos seguidores de Jesus. Qual era a expectativa? Da promessa das palavras de Jesus se cumprir. Qual foi? Que haveria de vir o Espírito Santo para continuar com eles como Deus. E agora o Espírito Santo não é o Salvador, mas o Espírito Santo agora é o Consolador, o próprio Deus, que se chama Espírito Santo, que é a mesma coisa de Deus, só que ele agora vai agir com a outra função. Qual é a função do Espírito Santo? De consolar a falta de Jesus, mas não só de estar presente, com a mesma essência que Jesus tinha pessoalmente. O Espírito Santo agora vai capacitar os seguidores de Jesus a permanecer firmes, unidos, e a continuarem a obra que Jesus iria designar que eles fizessem na face da terra. Minha pergunta é: vocês estão entendendo o que eu até agora estou falando? Amém? Então o Espírito Santo está ali presente. Essa era a expectativa deles. Agora, olhando para a palavra, irmãos, depois da descida do Espírito Santo aqui, começa a acontecer algo tremendo. Começa a acontecer coisas surpreendentes no meio daqueles que seguiam a Jesus. E Deus me fez uma pergunta quando eu analisava este texto aqui. Eles estavam esperando alguma coisa de Deus ou não estavam? Estava. Mas agora, contextualizando o texto que nós acabamos de ler, que quando o Espírito Santo vem e enche eles, as pessoas que começam a chegar para ver o que está acontecendo aí no cenáculo, pensam que eles estão todos bêbados, cheios de vinho, todos embriagados, loucos, mas não, eles estão cheios do Espírito Santo, eles estão cheios do poder de Deus. O Senhor veio para fazer eles continuarem mais unidos ainda, mais juntos ainda, mas está equipando eles para uma grande obra. E aí diz a Bíblia que a multidão começa a chegar e povoar tanto ao redor do cenáculo, que Deus toma a vida de Pedro e ele começa a falar: olha, o que está acontecendo aqui dentro? Parafraseando e resumindo, o que está acontecendo aqui dentro não é gente bêbada não, o que está acontecendo aqui dentro é cumprimento de uma profecia. Nós estamos sendo cheios do poder do Espírito Santo, é Deus em Espírito que está aqui conosco. Outra coisa também, está vendo? Dias atrás, o que vocês judeus fizeram com o nosso Senhor chamado Jesus? Vocês perseguiram Ele, vocês crucificaram Ele, mataram Ele, mas este Jesus que nós seguimos, que derramou esse Espírito Santo aqui, Ele está vivo, Ele é poderoso e está vivo. Foi o discurso de Pedro, irmãos. E aí, queridos, quem escutou Pedro e pelo poder do Espírito Santo presente na vida de Pedro, na vida daqueles e no meio daquelas pessoas que escutavam, as pessoas começaram a se quebrantar o coração, a se arrepender, a voltar-se para Jesus e querer Jesus também. Queridos, quando eu olho para esse mover de Deus aqui, Deus veio me perguntar: nós sempre estamos esperando algo para Deus fazer na nossa vida, não é? Nós vamos começar um novo ano agora e a gente está esperando tanta coisa a Deus fazer por nós. Nós temos tanta expectativa dos nossos sonhos, de Deus fazer isso, fazer aquilo, aquilo outro, tantas coisas que nós enumeramos. Nós temos expectativas de ver Deus nos abençoar no próximo ano, que são os nossos sonhos que queremos que concretiza. Mas aí Deus veio para mim e me fez a seguinte pergunta para perguntar para vocês: o que Deus espera de mim e o que Deus espera de vocês para o próximo ano? O que Deus espera de nós? Nós estamos esperando Deus fazer tantas coisas como eles esperaram, Deus mandar o Espírito Santo, enchê-los e fazê-los ficar unidos, mas continuar servindo a Deus e tendo a consciência, a plena consciência que Deus era com eles. Essa era a esperança deles, esperava Deus fazer por eles alguma coisa. Agora Deus pergunta para nós que estamos aqui na igreja nesta noite: o que Deus espera de nós para o próximo ano? Quais vão ser as nossas atitudes relacionadas a Ele e ao próximo ano? Deus então, segundo o texto que nós lemos, que é a partir do versículo 37, Ele me respondeu e Ele quer responder para você. Ele quer que você responda desta maneira para Ele. O que Deus espera de nós?
Se eles esperaram e receberam, o que Deus espera de nós, para que Deus se alegre conosco? Primeira coisa que o texto vai me mostrar, é que Deus espera que neste ano que vem, sejamos pessoas mais, escuta isso, aquebrantadas. O que a palavra quebrantar quer dizer no dicionário? Abrir-se, prostrar, curvar-se. É nós estarmos mais abertos para Deus agir na nossa vida, queridos, em 2022. O versículo 37 fala assim: ouvindo eles, a multidão que estava ouvindo Pedro, ouvindo eles compungiram-se. O que é compungir? É ficar contrito de coração, é quebrantar o coração, é amolecer o coração. A palavra foi tão poderosa que Pedro pregou, eles ficaram tão comovidos por aquilo que Jesus fez por eles, e por aquilo que o Espírito Santo fez na vida dos apóstolos, que eles se derreteram como uma manteiga. Falou: não pode, nós não podemos ficar desse jeito, nós temos que nos aquebrantar. Eles se aquebrantaram, se compungiram-se em seu coração, e virando para Pedro e para os demais que estavam com Pedro, perguntaram para Pedro o seguinte, perguntaram assim: que nós vamos fazer, irmãos? Se Jesus fez isso por nós, se o Espírito Santo, se Jesus morreu por nós, se o Espírito Santo desceu, nós estamos aqui querendo saber, o que nós vamos fazer então, queridos e amados irmãos? O que Deus espera de você neste ano, meu irmão? É que o seu coração seja mais mole em 2022, que o seu coração esteja mais aberto para receber as ordens de Deus, de ir pelo mundo pregar o Evangelho, de fazer alguma coisa para beneficiar o reino, de você ser mais estreito ao Senhor. É isso que Deus falou comigo. Ele espera de nós, que é um corona que distanciou tanta gente, que ficou frio amizades, que perdemos amizades, que nós não queremos mais saber com estas pessoas. Agora o nosso coração em 2022, ainda que venha corona, que venha com onda muito mais pior, mas que 2022 o nosso coração se aquebrante para poder sentir mais a presença de Deus. Aleluia! Que o nosso coração, meu irmão, seja um coração mais aberto para as coisas que Deus quer revelar para nós. Aleluia! Existem algumas circunstâncias que vão nos levar a ficar mais aquebrantados e que Deus espera de nós. Sabe qual é? São quando nós passamos por situações difíceis. Cada um de nós, quando nós passamos em situações difíceis aqui, nós nos humilhamos, nós nos aquebrantamos. Quer seja para Deus ou não, mas a gente fica mais aberto, mais maleável, ou não é? É sim, sim é. Segunda coisa, as circunstâncias nos levam ao quê? A demonstrar mais dependência de Deus quando as coisas ruins acontecem conosco. Mas também, além de fazer essas duas coisas para nos aquebrantar por causa das circunstâncias, tem o inverso. Pode acontecer que quando vem situações difíceis para conosco, aconteça de acontecer o inverso. Sabe o que acontece o inverso? Ao invés do nosso coração ficar quebrantado, molecido, querer mais de Deus, querer perdoar muito mais fácil, querer amar muito mais fácil, querer buscar a Deus muito mais fácil, querer servir as pessoas muito mais fáceis, o nosso coração endurece, vira uma pedra. E aí a gente fica insensível para tudo, vê a aflição do próximo, não ajuda, vê o choro do próximo e não sensibiliza, vê Deus falando e fala que não é Deus. Pode acontecer o inverso. Deus está falando conosco, que Ele espera de nós, meu irmão. Não é que o inverso aconteça, porque Ele não quer que o nosso coração fique duro, mas Ele quer que nós, em 2022, o nosso coração vira uma manteiga derretida na presença dEle, que quando Ele usar a mim para falar, vocês para falar, alguém para pregar um hino, para cantar no nosso ouvido dentro do carro, ou no nosso telefone, o nosso coração esteja pronto para receber a presença maravilhosa dEle, e entender que a voz dEle está falando conosco, porque Ele nos ama, porque Ele nos quer bem. Exaltado seja o nome do Senhor. Quando nós nos aquebrantamos, o texto mostra aqui para nós, gera arrependimento em nós. Isso é quebrantamento. Segunda coisa, gera vontade de obedecer mais ainda a Deus, as coisas que são verdadeiras, perfeitas e regras para nós. E última coisa, o aquebrantamento gera em nós sermos mais abertos para o que Deus tem para nós. Irmãos, o que Deus tem para nós é de nos levar em 2022 a experiências muito mais altas, muito mais profundas,
muito mais duradouro. O que Deus tem para nós, meu irmão, não é para ficar na experiência rasa. O que Deus tem para nós são coisas profundas, duradouras e eternas. E quem crê nisso, diga glória a Deus e diga aleluia. O que Deus espera de mim e de vocês é que em 2022 sejamos mais aquebrantados. Vou ler de novo o texto e mostro o aquebrantamento do povo. Depois que eles pregaram de Jesus, ouvindo eles isto, compungiram-se em seus corações e perguntaram a Pedro e os demais apóstolos: que faremos, irmãos? 38. E Pedro então virou para eles e falou: arrependai-vos, e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados, e vocês vão receber o presente de Deus, o dom do Espírito Santo. Aleluia. Que Deus tem para nós vai gerar o aquebrantamento, receber presentes de Deus, receber presença do Espírito Santo na sua vida, poder do Espírito Santo na sua vida. Você vai conhecer as coisas maravilhosas de Deus quando você se aquebrantar na presença do Senhor. Que seja no momento difícil, mas também no momento de bonança. Se aquebrante, meu irmão, neste ano. Abra-se para Deus. Deixe o seu coração bem aberto para Deus. É isso que Ele espera de você. Seja vulnerável para Deus, seja sensível para ouvir a voz de Deus. Deus está falando com você, meu filho. Sabe o que Deus está falando com você? Resumindo tudo, meu filho, chega mais pertinho de mim, que eu vou abrir meus tesouros para vocês. Chega mais pertinho de mim, que eu vou mostrar minhas grandezas para vocês. Chega mais pertinho de mim, que eu tenho o poder do meu Espírito Santo, não para dar para vocês em gotas, é para dar como cachoeira. Quem quer cachoeira do poder do Espírito Santo aí? 2022, aquebrante-se, porque o Espírito Santo vai derramar na sua vida sem medida, como uma cachoeira, no nome de Jesus, aleluia. Segunda e última coisa, o que Deus espera de mim? Que eu seja mais perseverante. Que atrapalha a gente de ler a Bíblia é a falta da perseverança. Que atrapalha a gente de jejuar é falta de perseverar. Que atrapalha a gente de ser cristãos mais parecidos com Jesus é a falta da perseverança, irmãos. Eu vou para o texto e eu vou para o dicionário para falar para você o que é a palavra perseverar. Escuta bem, perseverar é, 2 pontos, escuta: persistir, constante, insistir, durar, aturar. Meu irmão, quando você persevera, você persiste com o ideal. Não chegou agora, mas eu vou caminhar, não é? Não chegou agora, mas eu vou crer. Não chegou agora, mas eu vou esperar. Isso que os heróis da fé viveram, segundo Hebreus. Os heróis da fé, Abraão não viu, mas creu na promessa. Isaac não viu, mas creu na promessa. Jacó não viu, mas creu na promessa. O povo de Israel estava escravizado no Egito, lá no capítulo 1 de Êxodo, mas creu que Deus iria levantar um libertador. É isso que acontece conosco, perseverança. Se você olhar nas 7 igrejas da Ásia Menor, você vê pelo menos 3 delas, escuta isso, pelo menos 3 igrejas da Ásia Menor escritas no Apocalipse, falando: ao que vencer darei. Deus fala com 3 igrejas pelo menos. Ao que vencer, o que é vencer? Ao que vencer é aquele que persevera, que continua. Quebrou uma perna, continua, tem a outra. Quebrou as 2, arrasta. Quebrou o braço, mas tem o outro. Furou um olho, mas tem o outro. Tem um corpo, está com algum defeito, mas vai continuando, vai arrastando, vai no joelho, vai com o pé machucado, mas não para. Por quê? Porque ele sabe que quando chegar no fim, ele é um vencedor, ela é uma vencedora, por causa da dureza e do alvo que esta pessoa tem em continuar até o fim. Aleluia. A nossa tendência, infelizmente, é termos altos e baixos momentos na espiritualidade. Nós temos altos e baixos momentos na nossa vida emocional, na nossa vida psicológica, mas o texto aqui nos mostra que 2022, meu irmão, escuta isso, é um conselho meu para você como pastor, conselho bíblico para você. Deus espera que você seja mais perseverante com as coisas.
se você entrar, estou dando um exemplo, um propósito de oração, não desfalece. Orou um dia, orou 2 dias, Deus não atendeu, ora o terceiro, ora o quarto, ora 10, ora 20, ora 50, ora até o dia de Deus atender, porque no momento que Ele vê que você está perseverando, isso vai te ajudar, isso vai ser algo a mais para Deus poder te abençoar. Quem está entendendo? Amém? Perseverança. O que é perseverança, pastor? É insistência. Perseverança é constância. Perseverança é você ser duradouro com o ideal. E a palavra de Deus, para terminar, nos mostra o que nos faz ser perseverante. A primeira coisa que o texto me mostra é que estes aqui, quando eles se humilharam, quando eles aquebrantaram o coração, se arrependeram, né? Porque o quebrantamento, o texto aqui mostra, gera arrependimento. O quebrantamento gera vontade de obedecer, o quebrantamento gera vontade de receber o que Deus tem para eles e para nós. Aí então, eles começaram a andar junto, e diz que a multidão daqueles que a quebrantaram formou tão grande que quase 3.000 pessoas naquele dia, no discurso de Pedro, foram tocados pelo Espírito Santo e se renderam a Jesus. Mas eles pararam por ali? Não, eles continuaram juntos. E este continuar junto me mostra perseverança. Onde está isso, pastor? 42. E perseveraram na doutrina dos apóstolos. Sabe o que vai fazer você em 2022 e todos os dias da sua vida ser perseverante? A primeira coisa é palavra de Deus. Quando você conhece esta palavra aqui, meu querido, 66 livros, 39 no Antigo e 27 no Novo, quando você senta, não é para ler, pastor, o senhor vai mandar, manda para mim, pastor, por favor, manda para mim aí, um curso, né, de 1 ano de leitura, manda para mim um cronograma de leitura, eu posso até te mandar, meu irmão, mas se você só ler e não meditar e colocar em prática, não vai valer de nada essa leitura. Você só vai falar que leu a Bíblia em 1 ano ou em 6 meses, mas se você minuciosamente for perseverante para conhecer as Escrituras, porque estas Escrituras aqui que está na minha frente, que está aí, que você tem acesso a ela é o poder de Deus para te fazer forte no dia da tua adversidade, para te fazer forte contra Satanás, para te fazer forte contra a tentação do pecado. A Bíblia nos mostra, irmãos, que todos aqueles que creram na palavra de Deus, que creram nas Escrituras do Senhor, durante a história da sua vida, foram mais do que vencedores. Aleluia, exaltado seja Deus. O conhecimento da Bíblia me mostra, me fala da história dos personagens, me fala do que Jesus ensinou, me fala dos escritos e recomendações de Paulo, me fala, sabe de quê? Das promessas que Deus tem para nós. Como que eu vou conhecer as promessas de Deus? Escuta bem, como que eu vou conhecer? Quando eu tenho a curiosidade de ser perseverante na leitura deste livro aqui, quando eu pego a Bíblia e começo a ler. Quando você lê a Bíblia, você vai descobrir que Deus não tem só uma promessa a cada dia, mas a Bíblia, escuta bem, quantas promessas tem a Bíblia, pastor? Eu posso te dizer, a Bíblia, ela tem mais de 30.000 promessas para você. Levanta a sua mão, por favor. Eu profetizo que essas mais de 30.000 promessas, se você começar a ler a Bíblia, se cumprirão na sua vida, no nome de Jesus. Quem recebe, caixa a mão e diga glória a Deus e amém. Mas, escuta bem, não é nós dedicarmos mais o nosso tempo, e eu me incluo a isso também, a ver a rede social, a ver o e-mail, a ver as outras redes sociais, a ver a vida das pessoas. Isso não vai trazer promessa de Deus cumprida. Não quer dizer que você é proibido de ver isso, mas vamos diminuir isto em 2022 e nos aproximar mais de conhecer as promessas da Bíblia Sagrada,
Porque quando você conhece, ela penetra dentro de você, e o que está dentro de você se chama Deus na pessoa do Espírito Santo. Você conhece a Bíblia, você crê na Bíblia, e aí sabe o que acontece? Deus faz com que a sua vida viva o cumprimento da promessa da palavra de Deus que você leu e guardou no seu coração, e você vai ser em 2022 abençoado, porque cada promessa que está na Bíblia se cumprirá na sua vida, na sua família e nessa igreja, no nome de Jesus, amém? Glorificado seja Deus. Segunda coisa, o que nos faz perseverar? Viver em comunhão. A palavra comunhão quer dizer, vem da palavra comunidade. A palavra comunhão quer dizer participação mútua. A palavra comunhão quer dizer associação. A palavra comunhão quer dizer uniformidade de ideias e de opiniões. A palavra comunhão vem também de uma palavra sinônima, quer dizer harmonia. Para uma igreja ser bem-aventurada, escuta bem, para você ser perseverante e abençoado, vamos voltar para o lado da igreja. Para a igreja ser abençoada, ela precisa viver em harmonia. Se eu creio, meu irmão, que a palavra de Deus é benéfica para mim, vocês também precisam crer. E se vocês creem, e eu creio, Deus vai fazer a harmonia do poder da palavra e da fé, fazer com que a igreja chamada Restoration Christian Church viva os melhores dias que Deus tem para nós na face desta terra. E eu já recebo, porque eu creio no poder da palavra, e eu quero que eu e você vivamos em harmonia pelo poder da palavra, e isso traz comunhão, porque eu e você estamos crendo em algo que Deus tem para a nossa vida. Comunhão é importante. Eu preciso ter comunhão com você, e vocês precisam ter comunhão comigo. Vivamos em comunhão. A palavra de Deus fala aqui que eles perseveraram aonde? Na doutrina dos apóstolos, ou seja, na Bíblia, crendo na palavra, na comunhão. Irmãos, para essa igreja ter crescido, que chegou mais lá na frente, se você ler depois, tenha a curiosidade de ler Atos dos Apóstolos. Leia Atos. Diz a Bíblia que aqui quase 3.000 almas aceitaram Jesus. Capítulo 4, versículo 4, diz que os que receberam Jesus já eram quase 5.000 pessoas. Mas lá na frente fala que grande já era a multidão, que não podia se contar. Por quê? Porque a igreja de Atos dos Apóstolos, esta igreja que começou aqui na pregação de Pedro, era uma igreja que ela permaneceu perseverante em algo que se chama comunhão. Eu preciso ter comunhão com você, você precisa ter comunhão comigo. Nós precisamos ter uniformidade nas coisas espirituais. Meu irmão, você pode até cuidar dos seus negócios, que eu não tenho nada a ver com os seus negócios, mas relacionado aos negócios de Deus, eu e você, nós precisamos ter a mesma identidade, o mesmo pensamento, a mesma harmonia, porque se nós pensarmos da mesma maneira, segundo a Bíblia, Deus vai fazer nós crescermos e sermos abençoados no nome de Jesus. Está entendendo? Diga amém. Penúltima coisa, o que nos faz perseverar, o que vai nos fazer perseverar em 2022, é nós nos ajudarmos mutualmente. O texto fala assim: eles perseveraram na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão. Tem pessoas que entendem isso aqui como Santa Ceia. Aqui não está falando de Santa Ceia não, irmão. Aqui está falando da preocupação que eu preciso ter com você, que você precisa ter comigo. O dia que talvez eu estiver enfermo, estou dando um exemplo, você precisa de se preocupar comigo, se está faltando alguma coisa na minha casa. Eu preciso me preocupar com você, porque isso é o que a Bíblia está nos mostrando, ajudar mutualmente um ao outro. Eu vou ler o texto para você, para te mostrar que esta igreja aqui não tinha ninguém necessitado. Sabe por quê? Porque se tivesse alguém passando necessidade, o mais rico ia lá, vendia a terra, e aí trazia o dinheiro e ajudava essa pessoa necessitada. Isso é a verdadeira igreja. 2022, se eu e você queremos perseverar, nós precisamos preocupar uns com os outros, preocupar com as pessoas carentes que precisam da nossa ajuda. Talvez na minha casa tem 2 sacos de arroz, por que eu vou ficar com 2 e você não tem nada? Eu vou lá e abençoo a sua vida, se você tem a necessidade. E isso é ajuda mútua. A Bíblia fala que esta igreja vivia no partir do pão, ou seja,
Ninguém tinha necessidade, por quê? Porque se alguém tinha necessidade, este aqui, que tem muito, ajudava o outro, porque ele entende que ser igreja, que andar em perseverança, é ver meu irmão também caminhar comigo em perseverança. Se eu estou crescendo, o meu desejo é de ver você também crescendo, irmão. Vamos deixar, escuta isso, esta filosofia de brasileiro aqui na América cair por terra e não reinar no meio da igreja. Sabe qual é a filosofia de brasileiro? Vocês são novos agora, já escutaram isso. Isso aqui é real. Eu tenho 20 anos que estou aqui e Roberto tem muito mais tempo do que eu. Sabe qual é a filosofia de brasileiro? Que cada um por si, Deus por todos. Que você se vire, que eu me viro para cá, que cada um conquiste o que tem para conquistar, porque ninguém quer ajudar ninguém. Se você olhar, vou dar só um exemplo para a cultura hispana, não é desse jeito no meio do hispano. Você vê um hispano entrando numa companhia de pintura, daqui a pouco ele traz o colega, daqui a pouco traz o primo, daqui a pouco traz o padrasto, ou daqui a pouco traz o pai, daqui a pouco traz o irmão, daqui a pouco traz o vizinho, e vai trazendo, daqui a pouco enche. Pode ser colombiano, pode ser de outra nacionalidade, mas todos são hispanos. Um vai ajudando o outro, porque ele sabe a filosofia dele. Se eu estou crescendo, arrumei trabalho, eu quero ajudar esse, eu quero ajudar esse, e eu quero ajudar esse. A Bíblia nos mostra que nós temos que deixar essa questão egoísta de brasileiro de lado e entendermos que ser igreja é ajuda mútua, é ajudar quem não é crente e ajudar quem é crente também, e Deus ser glorificado de nós fazemos a diferença, e Deus nos abençoando nesta terra no nome de Jesus como igreja, amém? Vou ler para você, olha o texto que fala, Gálatas 6:2, levai as cargas um dos outros, e assim cumprireis a lei de Cristo. 9, e não nos cansemos de fazer o bem, pois ao seu tempo ceifaremos, se não havermos desfalecido. Esse mesmo texto aqui no versículo anterior ao 9 fala, tudo o que o homem plantar, isto ele ceifará. Você conhece as leis? Eu conheço a lei. Massachusetts tem várias leis, a cidade de Everett tem várias leis, a cidade de Boston tem várias leis, o estado de Connecticut tem várias leis, os Estados Unidos, os 51 estados têm várias leis, os estados têm várias leis, as cidades têm várias leis, e Deus deixou na Bíblia várias leis. Escute isso, tem uma lei na Bíblia que é irrevogável, se chama a lei da semeadura. Se você trata alguém mal, meu irmão, não fique esperando que alguém vai te tratar bem, não. Se você tratar alguém mal, lá na frente, alguém vai te tratar mal, porque a Bíblia fala que aquilo que você planta, da mesma maneira que você plantou, você vai colher. Aqui está dizendo que se nós, irmãos, olha, eu vou ler o texto de nós, levai as cargas um dos outros, assim cumprireis a lei de Cristo, e não vos canseis de fazer o bem. Isso é semear. Semeie o bem, ajude as pessoas, faça o que Cristo fez. Isto é lei de semeadura, pois a seu tempo ceifaremos, se não houvermos desfalecido. 10, então, aí o apóstolo Paulo fala, olha, então, você entende a lei da semeadura? Isso que ele está dizendo, você sabe que tem uma lei, que Deus tem uma das leis, e ela se chama semeadura, você sabe? Sim. Aí ele diz, então, enquanto temos oportunidade, façamos o bem a todos. Aqui nos mostra que não é fazer o bem só para o povo da igreja, que é o povo da nossa fé, não, todos. Quem não é crente, faça. Quem é idólatra, faça. Quem é budista, faça o bem para ele. Quem é hindu, faz o bem para ele. Quem não professa a nossa fé, faz o bem. Aqui está dizendo, faça o bem a todos, mas principalmente aos da família da fé. Ser igreja, escuta bem, irmãos, ser igreja neste ano de 2022, vamos fazer diferente, a começar por mim, a chegar até vocês. Vamos ficar mais calados, e segundo, agir mais do que falar, porque a Bíblia aqui está falando para nós, vamos fazer o bem a todos, mas preocupar com os domésticos da fé, com da família da fé, ser perseverança. O que Deus está esperando de nós, irmãos,
é que nós começamos a preocupar uns com os outros aqui. Se eu preocupar, preste atenção, se eu preocupar, posso usar você, Roberto? Vamos supor, o Roberto é especialista em piso de madeira. O Roberto é um exímio instalador de piso de madeira. O pastor Sam não sabe nada de piso de madeira. Eu chego numa casa, estou dando só um exemplo. Chego numa casa e a mulher pergunta para mim: Sandro, você conhece um instalador de piso de madeira? Aí o Sandro lembra do que está lá fora, que não tem nada a ver com ele, e esquece do irmão da fé chamado Roberto. Eu estou praticando o que a Bíblia está falando para mim, irmãos? Não, porque está falando que nós temos que fazer o bem a todos, mas eu preciso de ver o meu irmão na fé crescer também. Se eu quero ser perseverante, se eu quero ser uma pessoa que continuo insistindo para eu ser abençoado, eu tenho que puxar esse meu irmão para ser abençoado também. Então aprenda isso, meu irmão. Se tiver alguma coisa lá no teu trabalho, se você não pinta gabinete, lembra do pastor Sandro aqui, que eu vou lá pintar o gabinete, e ainda vou dar um tipzinho para você, para poder te abençoar, no nome de Jesus. Eu ajudo você, você me ajuda, e Jesus vai ser glorificado no meio desta igreja, amém? Vamos fazer o bem os que estão lá fora, sim, mas vamos nos preocupar com quem está aqui dentro, porque isso vai fazer da igreja agradar a Deus, porque Ele está esperando que a igreja persevere, mas que ela se preocupe ajudando um ao outro, para que ela cresça e Jesus seja glorificado. Estão entendendo? Estão entendendo aí ou não estão entendendo? Estão entendendo? Amém? Aleluia! Então que caia no nome de Jesus nesta noite, eu termino a mensagem aqui, que caia no nome de Jesus nesta noite, essa ideologia brasileira, que caia por terra, porque essa